A segurança nos aeroportos envolve diversas técnicas e métodos para proteger passageiros, funcionários, aeronaves e propriedades contra ameaças como crimes, terrorismo e outras formas de perigo. E algumas situações encontradas pelos agentes de segurança são simplesmente bizarras. Hoje, você vai conhecer as 20 coisas mais malucas já encontradas pela segurança dos aeroportos. Número 1. Menino na mala fala. Exploradores da internet. Para começar nossa lista, vamos falar de um caso que viralizou e surpreendeu o mundo. Imagine um garoto de 8 anos embarcando numa jornada dentro de uma mala. Foi exatamente isso que aconteceu com uma criança da Costa do Marfim, que tentou entrar na Espanha de uma forma nada convencional. Essa aventura inesperada não foi uma simples brincadeira. O menino estava escondido em uma mala de poliéster rosa, envolvido entre pertences pessoais, como parte de um esquema de tráfico de pessoas. Agora, imagine a reação dos agentes ao abrirem a mala e verem um par de olhos curiosos encarando-os de volta. Felizmente, apesar das circunstâncias inusitadas, a criança estava em boas condições e ficou sob os cuidados das autoridades espanholas. Esse foi o primeiro caso registrado de uma criança sendo transportada dessa forma. Normalmente, quem tenta entrar no país ilegalmente são adultos, e os métodos variam bastante. Tudo começou quando uma mulher vinda do Marrocos tentava atravessar a fronteira com a mala. Seu nervosismo chamou a atenção dos policiais, e quando as rodinhas da bagagem começaram a ceder, a situação ficou ainda mais suspeita. Ao revistar a mala, os agentes fizeram a chocante descoberta. Enquanto isso, o suposto pai do menino, residente permanente na Espanha, foi preso horas depois. Um caso que mostra o quão longe algumas pessoas estão dispostas a ir para conseguir entrar ilegalmente em outro país. Número 2. O raio-x diz tudo. A imagem não mente. Algo definitivamente não deveria estar dentro desse corpo. Algum palpite? O transporte de mercadorias dentro ou fora do corpo é chamado de body packing, e as pessoas que fazem isso são conhecidas como mulas. O método mais comum é esconder o contrabando com fitas adesivas presas ao corpo, mas há quem vá ainda mais longe e engula os pacotes para evitar detecção. Grupos de tráfico de drogas muitas vezes usam uma estratégia para distrair a polícia. Enviam 1 ou 2 mulas para serem presas de propósito, enquanto outras dezenas passam despercebidas com drogas escondidas no organismo. Quando as autoridades suspeitam de alguém, exames clínicos são necessários. O raio-x geralmente confirma a presença de pacotes no sistema digestivo da pessoa. Além do óbvio problema legal, essa prática é extremamente perigosa. Se um pacote se romper dentro do corpo, pode ser fatal. Agora que você já sabe um pouco mais sobre esse método arriscado de tráfico, me conta nos comentários o que achou dessa história. Número 3. Cobra a bordo. Se você tem medo de cobras, prepare-se, porque essa história vai te arrepiar. No Aeroporto Internacional de Tampa, na Flórida, um episódio inusitado chamou a atenção de todos e provavelmente teria deixado Indiana Jones em pânico. Imagine uma mulher animada para embarcar em seu voo, mas com um passageiro nada convencional. Uma jiboia de mais de 1 metro de comprimento. O que deixou a equipe da Administração de Segurança dos Transportes, TSA, chocada foi a forma como a cobra estava escondida. O réptil, carinhosamente batizado de Bartholomew, estava enroscado no canto da mala de mão da mulher, junto a sapatos, um laptop e outros objetos do dia a dia. A mulher alegou que Bartholomew era seu animal de suporte emocional, mas, sinceramente, não parece a melhor opção de mascote para um voo comercial, certo? Assim que a segurança detectou a cobra no raio-x, a companhia aérea decidiu imediatamente que ela não embarcaria. O TSA fez questão de compartilhar o caso nas redes sociais com um post divertido. Nossos agentes no Aeroporto Internacional de Tampa não acharam nada engraçado encontrar uma cobra na bagagem de mão. Lembre-se sempre de conferir as regras da sua companhia aérea antes de tentar levar um animal para o aeroporto. A propósito, caso esteja se perguntando, algumas companhias aéreas permitem o transporte de cobras nas malas despachadas desde que estejam bem acondicionadas. Mas na bagagem de mão, definitivamente não. Número 4. Um achado suspeito e muito triste. No movimentado aeroporto de Detroit, um achado inesperado e um tanto sombrio deixou os agentes perplexos. Durante uma inspeção de rotina, os agentes notaram um objeto que se assemelhava a um crânio de golfinho dentro de uma mala abandonada. A surpresa foi confirmada. Era realmente o crânio de um golfinho,
o que levantou sérias questões sobre a origem do item. De acordo com as leis dos Estados Unidos, há regras rigorosas sobre a importação e exportação de animais selvagens e seus restos mortais. O objetivo é proteger a fauna contra a caça e o tráfico ilegal. O crânio foi imediatamente entregue aos inspetores do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos para uma investigação mais aprofundada. E não é a primeira vez que algo assim acontece. Em outro caso, em Washington, autoridades apreenderam ossos de zebra e girafa que um viajante trouxe como lembrança de uma viagem ao Quênia. Seja por desconhecimento ou desrespeito à legislação, muitas pessoas ainda tentam transportar itens proibidos. Então fica a dica: se for viajar, confira sempre as regras antes de trazer algo de origem animal para casa. Número 5. Soneca felina no aeroporto. Se há um aeroporto famoso por encontrar coisas bizarras, é o JFK em Nova York. E um caso peculiar envolvendo um gato entrou para a lista de achados mais surpreendentes. Antes de ser colocado no porão de carga, um funcionário notou algo incomum ao escanear uma mala no raio-x. Um gato vivo estava escondido dentro da bagagem. A TSA, sempre ativa nas redes sociais, compartilhou imagens do ocorrido e brincou: "Vamos abrir o jogo, encontramos um gato dentro de uma mala." Esse foi sem dúvida um achado histórico. Segundo Lisa Farbstein, porta-voz da TSA, o felino não pertencia ao dono da mala, mas sim a outro morador da casa. O gato aparentemente se enfiou na bagagem sozinho, provavelmente para tirar um cochilo em meio aos pertences familiares. O dono da mala não fazia ideia de que estava carregando o bichano consigo. Felizmente, o raio-x detectou o animal antes que a mala fosse despachada. Especialistas em comportamento animal sugerem que o gato pode ter entrado na mala como um mecanismo de conforto, tentando ficar próximo de algo familiar. Mas esse plano não deu muito certo. Número 6. Aranhas dentro dos sapatos. No aeroporto internacional Ninoy Aquino, nas Filipinas, agentes da alfândega tiveram um choque ao encontrar 119 tarântulas vivas escondidas dentro de um par de tênis. Isso mesmo, enquanto muitas pessoas ficariam apavoradas só de ver uma, esse pacote tinha 119 dessas aranhas peludas e venenosas. A descoberta foi relatada pelo Bureau of Customs, que compartilhou a história no Facebook. De acordo com o post, os aracnídeos foram enviados da Polônia por um remetente chamado Michael Krolicki. O que levantou suspeitas foi o formato incomum do pacote. Quando os agentes resolveram abrir a embalagem, encontraram todas as tarântulas acomodadas dentro de pequenos frascos plásticos, que, por sua vez, foram cuidadosamente escondidos dentro de um par de tênis da marca Asics. Parece uma forma um tanto inusitada de transportar aranhas, mas convenhamos, as opções para contrabandear essas criaturas devem ser bastante limitadas. As autoridades confiscaram os animais e os entregaram ao Departamento de Recursos Naturais e Vida Selvagem, onde seriam devidamente tratados. Tarântulas são muito procuradas no mercado de animais exóticos, e nas Filipinas elas são classificadas como fauna ameaçada de extinção. O comércio ilegal dessas aranhas pode resultar em penas severas, incluindo multas, e até 1 ano de prisão. Mas, como ficou claro nesse caso, há sempre quem tente correr esse risco. Afinal, para alguns, se o sapato serve, que se escondam as aranhas. Número 7. Contrabando de iPhones. Não há nada de estranho em alguém carregar um iPhone no bolso enquanto viaja. Mas e 120 iPhones? Foi exatamente isso que 2 passageiros tentaram fazer ao serem flagrados, tentando contrabandear centenas de celulares para dentro da China. O esquema foi descoberto por oficiais da alfândega sul-coreana, que notaram algo estranho na forma como os 2 viajantes se movimentavam. Eles vestiam roupas largas e algo parecia volumoso sob suas roupas. A suspeita foi confirmada quando os agentes os revistaram. Cada um carregava 60 iPhones presos ao corpo. Os aparelhos estavam enrolados em fita adesiva e cuidadosamente amarrados à cintura e às pernas dos contrabandistas. Mas qual era o motivo por trás dessa tentativa ousada? Evasão fiscal. Os impostos sobre iPhones na China são altos, enquanto em outras regiões há taxas menores. O resultado? Muitos tentam comprar os aparelhos mais baratos e revendê-los ilegalmente no mercado chinês por preços altíssimos. E essa não foi a única vez que algo assim aconteceu. Apenas 6 dias antes, uma turista de Hong Kong foi flagrada com 62 iPhones presos ao corpo da mesma forma. Pelo visto,
Enquanto houver demanda, essas tentativas continuarão acontecendo. Pelo menos os oficiais da alfândega nunca ficarão sem um estoque de celulares. Número 8. Mais de $1 milhão em barras de ouro. Agora, um caso para quem gosta de teorias conspiratórias. O que você faria se descobrisse mais de $1 milhão em barras de ouro dentro de um avião? Foi exatamente essa a situação dos funcionários do aeroporto de Calcutá, na Índia. Durante uma inspeção rotineira, a equipe de manutenção encontrou 24 barras de ouro escondidas dentro de 2 pacotes deixados no banheiro de um avião da Jet Airways. No total, o ouro pesava cerca de 24 quilos e era avaliado em aproximadamente $1.200.000. A origem do ouro? Suspeita-se que tenha vindo dos Emirados Árabes Unidos, um dos maiores fornecedores de ouro do mundo. Apesar de ser o primeiro caso de barras de ouro sendo encontradas dentro de um avião no aeroporto de Calcutá, o diretor do aeroporto afirmou que tentativas de contrabando de ouro já foram frustradas diversas vezes antes, normalmente em bagagens de mão. Autoridades iniciaram uma investigação para descobrir quem deixou os pacotes lá, mas até o momento, ninguém foi preso. Na Índia, o ouro tem uma importância cultural e econômica muito forte, sendo amplamente utilizado como presente e para fins religiosos. No entanto, a China está ameaçando tirar da Índia o título de maior importador mundial de ouro. Então, se um dia você estiver em um voo internacional e sentir vontade de ir ao banheiro, fique de olho. Quem sabe você não encontra um tesouro escondido? Número 9. Granadas de fumaça na bagagem de mão. A segurança nos aeroportos encontra de tudo, mas algumas descobertas são mais alarmantes do que outras. No aeroporto de Newark, em Nova Jersey, os agentes da TSA encontraram nada menos que 6 granadas de fumaça escondidas dentro da mala de um passageiro. O viajante estava indo para a República Dominicana quando foi abordado durante uma inspeção de rotina. O agente de segurança percebeu algo suspeito na bagagem e decidiu investigar mais de perto. Quando abriram a mala, encontraram as 6 granadas, todas neatly wrapped, ou seja, cuidadosamente embaladas, em plástico bolha. Christopher Murgia, um dos diretores da TSA, elogiou a atenção da equipe dizendo: "Nossos agentes fizeram um trabalho excepcional. O operador do raio-x percebeu algo fora do comum e decidiu verificar melhor. No final, foi a decisão certa." Agora você deve estar se perguntando: granadas de fumaça são ilegais? A resposta é não, mas elas são estritamente proibidas dentro de um avião, por razões óbvias. Curiosamente, o passageiro não foi preso. Em vez disso, foi autorizado a entregar as granadas para um amigo que não estava viajando, e em seguida pôde embarcar no voo sem problemas. Bem, parece uma abordagem um tanto leniente, não acha? Mas pelo menos não foram cobras dessa vez. Número 10. Tartarugas contrabandeadas. Se você pensava que tráfico internacional envolvia apenas armas e drogas, pense de novo. No aeroporto internacional de Kuala Lumpur, na Malásia, a alfândega fez uma apreensão impressionante. 330 tartarugas foram encontradas sendo contrabandeadas dentro de caixas marcadas como pedras. Os répteis incluíam 325 tartarugas radiadas e 5 tartarugas de nariz de pá, ambas espécies criticamente ameaçadas de extinção. O valor estimado do carregamento? $280 mil. As tartarugas foram descobertas em 5 caixas e estavam sendo transportadas da Madagascar para a Malásia. O mais estranho é que a empresa que enviou a carga forneceu um endereço comercial falso, dificultando o rastreamento dos envolvidos. A Malásia tem sido um dos principais pontos de trânsito para o tráfico de animais selvagens, e esse caso reforça o tamanho do problema. Para onde as tartarugas iriam? Investigadores ainda tentam descobrir se elas seriam vendidas no mercado negro local ou enviadas para outro país. No fim das contas, os contrabandistas podem pegar até 10 anos de prisão e pagar multas altíssimas. E então, qual dessas histórias te surpreendeu mais até agora? Ainda temos muito mais pela frente. Número 11. Uma cobra escondida dentro de um HD. Se você achava que já tínhamos falado de todas as cobras possíveis nos aeroportos, espere só até ouvir essa história. Dessa vez, no Aeroporto Internacional de Miami, um passageiro com destino a Barbados tentou um esquema incrivelmente criativo para levar um réptil a bordo. Ele escondeu uma cobra dentro de um HD externo. Sim, você leu certo. O homem desmontou um disco rígido e, de alguma forma, conseguiu acomodar uma cobra viva dentro dos circuitos eletrônicos. Era quase um plano perfeito.
mas o que ele não contava era com a atenção dos agentes de segurança. Quando a mala foi escaneada, o raio-x detectou um objeto orgânico dentro do HD. Como medidas de segurança, um especialista em explosivos foi chamado para verificar a bagagem, pois o formato incomum levantou suspeitas. Quando abriram o dispositivo, tiveram uma grande surpresa. Lá dentro, enroscada entre os componentes eletrônicos, estava uma cobra Python bebê. A TSA rapidamente acionou o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos, que confiscou o animal. Já o passageiro recebeu uma multa pesada pelo transporte ilegal de um animal vivo. Segundo especialistas, cobras e outros répteis soltos dentro de aviões podem ser extremamente perigosos, pois podem escapar e até roer cabos elétricos essenciais para a aeronave. Agora tente imaginar o caos que seria se essa cobra conseguisse sair da mala e começar a rastejar pela cabine no meio do voo. Uma cena digna de filme de terror. Mas no fim, tanto o passageiro quanto a cobra perderam a chance de embarcar para Barbados. Número 12. Cabeças humanas esquecidas. Já ouviu aquela frase, perder a cabeça? Bom, no Aeroporto Nacional de Little Rock, Arkansas, isso aconteceu, literalmente. Os agentes de segurança foram surpreendidos ao descobrir 60 cabeças humanas dentro de um container despachado para transporte. Agora, antes que você pense em um filme de terror, vamos esclarecer. As cabeças eram usadas para pesquisa médica e estavam sendo enviadas de um instituto de pesquisa para uma empresa de dispositivos médicos. O problema? A documentação do envio estava incompleta e com informações desencontradas. Além disso, as cabeças estavam mal armazenadas e sem refrigeração adequada, o que levantou preocupações sobre o transporte seguro de restos humanos. Esse incidente chamou atenção para uma indústria pouco regulada nos Estados Unidos, que movimenta milhões de dólares anualmente com a venda e transporte de partes humanas para fins educacionais e médicos. Diante da confusão, as cabeças foram apreendidas até que os responsáveis pudessem comprovar que tudo estava dentro da legalidade. Definitivamente, não é o tipo de coisa que se espera encontrar em uma inspeção de bagagem. Número 13. Ouro escondido, embaixo da peruca. O ouro continua sendo um dos itens mais populares para contrabando em aeroportos, mas essa tentativa em Nova Delhi, na Índia, foi no mínimo criativa. As autoridades detiveram um passageiro que tentava entrar no país com 686 gramas de ouro escondidos sob uma peruca. Isso mesmo. O homem colou pacotes dourados no couro cabeludo e colocou uma peruca por cima, achando que ninguém perceberia. Além disso, os agentes encontraram outros 2 pacotes de ouro escondidos no reto do passageiro. Uma escolha, no mínimo, desconfortável para uma viagem de avião. O valor estimado do ouro? Cerca de $37 mil. O Departamento de Alfândega de Nova Delhi elogiou seus agentes por terem identificado a tentativa e o passageiro foi preso imediatamente. O ouro é uma das mercadorias mais contrabandeadas do mundo, e os métodos usados para escondê-lo estão cada vez mais inventivos. Mas, pelo visto, os oficiais da alfândega também estão ficando cada vez mais atentos. Número 14. Cobra esquecida na fila do raio-x. Se tem um animal que parece gostar de aeroportos, são as cobras. Dessa vez, no aeroporto de Newark, um passageiro esqueceu sua cobra de estimação no controle de segurança do Terminal C. Sim, você leu certo. Ele simplesmente esqueceu uma cobra de pescoço de anel de 15 centímetros de comprimento na bandeja de inspeção e seguiu viagem. Foi um outro passageiro que percebeu a presença do réptil no chão e alertou os funcionários. O agente responsável rapidamente cobriu a cobra com uma bandeja de plástico e isolou a área. A polícia foi chamada e a cobra foi entregue aos responsáveis até que pudessem identificar o dono, ou pelo menos entender como ela foi parar ali. E segundo o diretor da TSA de Nova Jersey, essa foi a primeira vez que alguém esqueceu uma cobra no aeroporto. Então, aqui vai uma dica. Da próxima vez que for viajar, confira se não está deixando para trás seu passaporte, sua bagagem e sua cobra de estimação. Número 15. 13 lagartos na mala a levar. Um lagarto para casa pode até ser compreensível. Mas 13? No aeroporto de Perth, Austrália, um homem foi preso ao tentar embarcar para o Japão com 13 lagartos vivos escondidos na bagagem. O passageiro, um japonês, foi detido depois que o raio-x detectou formas estranhas dentro da mala. Ao inspecionar a bagagem, os agentes encontraram 7 lagartos adultos e 6 filhotes, cuidadosamente escondidos dentro de sacos de algodão.
Os lagartos bobtail, nativos da Austrália Ocidental, são extremamente valiosos no mercado negro e podem ser vendidos por até $10.000 cada. Apesar do valor elevado, a tentativa de contrabando falhou e o homem foi preso imediatamente. Além disso, os lagartos estavam em péssimas condições, e a equipe de proteção ambiental teve que agir rápido para garantir que os animais sobrevivessem. Caso seja condenado, o passageiro pode pegar até 10 anos de prisão e pagar uma multa de $180.000. Definitivamente uma tentativa arriscada que não valeu a pena. Número 16. Um bando de pássaros escondidos em bobs de cabelo. Esconder contrabando dentro da mala já é algo comum, mas que tal esconder dezenas de pássaros vivos dentro de bobs de cabelo? Foi exatamente isso que um homem tentou fazer no aeroporto JFK, em Nova York. Ele foi pego pela alfândega tentando embarcar com 34 tentilhões vivos escondidos em rolos de cabelo de plástico. Isso mesmo, o passageiro prendeu cada passarinho dentro de um bob, os cobriu com rede e os encaixou dentro da bagagem de mão, esperando passar despercebido. Mas por que alguém contrabandearia tentilhões? A resposta é simples: apostas. Esses pássaros originários da Guiana são altamente valorizados em competições clandestinas de canto de pássaros que acontecem em Nova York. Nessas competições, os tentilhões competem para ver qual deles canta mais e melhor, enquanto apostadores fazem lances altíssimos. Acredite ou não, um tentilhão campeão pode valer até $5.000 no mercado negro. O homem foi imediatamente preso, e as aves foram entregues às autoridades responsáveis pela vida selvagem. E essa não foi a única tentativa. Em 2018, mais de 200 tentilhões foram apreendidos em diferentes aeroportos dos Estados Unidos. Pelo visto, os pássaros podem até cantar bem, mas os contrabandistas não têm muita sorte ao tentar burlar a alfândega. Número 17. Uma mala cheia de pássaros mortos. Se a história anterior já era estranha, espere até ouvir essa. No aeroporto internacional de Washington Dulles, a segurança apreendeu uma mala contendo dezenas de pequenos pássaros mortos. O passageiro, que vinha da China, alegou que o conteúdo da mala era comida para gato. No entanto, ao abrirem a bagagem, os agentes encontraram vários passarinhos mortos cuidadosamente empacotados. O problema? Trazer aves mortas de outros países é estritamente proibido, pois elas podem carregar doenças altamente contagiosas, incluindo a temida gripe aviária. Assim que a descoberta foi feita, as autoridades acionaram o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que imediatamente incinerou os pássaros para evitar qualquer risco biológico. Seja lá qual tenha sido a intenção do passageiro, uma coisa é certa: essa não era a melhor forma de alimentar um gato. Número 18. Um lagostão na mala. Os agentes de segurança do Aeroporto Internacional Logan, em Boston, já estão acostumados a ver de tudo. Mas essa descoberta definitivamente os pegou de surpresa. Durante uma inspeção rotineira de bagagens, a Administração de Segurança dos Transportes, TSA, se deparou com um objeto inusitado dentro de uma mala térmica. Ao abrir a caixa, eles ficaram boquiabertos. Dentro dela havia uma lagosta gigante pesando cerca de 9 quilos. Se você já viu uma lagosta comum, sabe que elas geralmente pesam entre 1 e 3 quilos, mas essa aqui era simplesmente monstruosa, 5 vezes maior que o tamanho médio de uma lagosta. Apesar do tamanho impressionante, o crustáceo estava vivo e aparentemente saudável, o que só aumentou a estranheza da situação. Como foi parar ali? O passageiro que transportava o animal alegou que havia comprado a lagosta de um mercado de frutos do mar local e estava levando-a consigo para outra cidade. Agora, se você está se perguntando se transportar uma lagosta viva no avião é ilegal, a resposta é: não. Nos Estados Unidos, passageiros podem levar lagostas em voos comerciais desde que sigam as regras da companhia aérea e do TSA. O problema? O passageiro não acondicionou a lagosta da maneira correta. De acordo com as normas da TSA, lagostas vivas devem ser transportadas em um recipiente transparente e à prova de vazamentos para que possam ser inspecionadas facilmente. Como esse viajante não seguiu as diretrizes, a segurança precisou abrir a caixa para verificar o animal. A história chamou tanta atenção que um dos agentes tirou uma foto segurando a lagosta e postou no Twitter, gerando milhares de comentários. Após a inspeção, o passageiro foi autorizado a continuar sua viagem com o crustáceo gigante, desde que o transportasse adequadamente. A TSA aproveitou o caso para reforçar um aviso importante. Se você pretende viajar com um animal em comum,
Sempre consulte as regras da companhia aérea e do aeroporto antes de chegar ao terminal. Afinal, ninguém quer correr o risco de ficar preso no aeroporto porque esqueceu de seguir o protocolo de transporte de um jantar de luxo, não é mesmo? Número 19. Dinheiro escondido em comida. Quando se trata de contrabando, algumas pessoas realmente tentam ser criativas, mas nem sempre isso funciona. No aeroporto internacional de Nova Delhi, na Índia, agentes de segurança ficaram desconfiados do comportamento de um passageiro que parecia extremamente nervoso enquanto aguardava para passar pela inspeção. O homem estava prestes a embarcar em um voo para Dubai, mas sua inquietação chamou a atenção dos oficiais da segurança aeroportuária. Ao analisarem sua bagagem no raio-x, os agentes notaram formas estranhas dentro dos pacotes de comida que ele carregava. Diante da suspeita, decidiram revistar a mala. O que encontraram foi algo inacreditável. $50 mil em dinheiro vivo estavam cuidadosamente escondidos dentro de alimentos. Para tentar despistar os oficiais, o passageiro escondeu os maços de notas dentro de pedaços de carne cozida, amendoins e até pacotes lacrados de biscoitos. Cada cédula estava enrolada de forma precisa, envolta em plástico para evitar contaminação e embalada dentro dos alimentos, tornando a detecção mais difícil. Mas não difícil o suficiente. A equipe de segurança começou a abrir os pacotes de comida um por um e, para a surpresa ou desespero do passageiro, as cédulas estavam perfeitamente dobradas e camufladas entre os alimentos, tentando enganar os scanners do aeroporto. Os oficiais registraram todo o procedimento e postaram um vídeo da apreensão nas redes sociais. As imagens rapidamente viralizaram, mostrando os agentes abrindo cuidadosamente amendoins, deslacrando pacotes de biscoitos e retirando notas de dinheiro de dentro de pedaços de carne. Mas por que alguém esconderia dinheiro dentro da comida? O motivo era claro: evasão de impostos. Na Índia, há regras rígidas sobre a exportação de dinheiro vivo e qualquer quantia superior a $5 mil precisa ser declarada às autoridades antes da viagem. Ao tentar burlar essa norma, o passageiro acabou sendo preso imediatamente e todo o dinheiro foi confiscado pela alfândega. Esse incidente serve como um lembrete importante. Tentar enganar a segurança do aeroporto pode até parecer uma ideia brilhante na teoria, mas na prática, os agentes estão cada vez mais treinados para identificar tentativas de contrabando, por mais inusitadas que sejam. Moral da história: se você está pensando em esconder algo ilegal dentro de um biscoito ou de um pedaço de carne, é melhor desistir agora mesmo. Número 20. Um jacaré perdido no aeroporto. Para fechar nossa lista com chave de ouro, temos um caso que parece saído de um filme de comédia. No aeroporto internacional O'Hare, em Chicago, funcionários ficaram surpresos ao encontrar um jacaré vivo rastejando pelo terminal. O pequeno réptil, com cerca de 45 centímetros de comprimento, foi visto debaixo de uma escada rolante por um passageiro que alertou a segurança. A polícia foi chamada, mas inicialmente não acreditou no relato. Porém, quando chegaram ao local, perceberam que realmente havia um jacaré solto no aeroporto. Um funcionário, usando uma vassoura e uma pá, conseguiu capturar o animal sem ferimentos. A questão agora era: de onde veio esse jacaré? Pouco tempo depois, fotos começaram a circular no Twitter, mostrando um homem segurando um jacaré idêntico antes do incidente. Biólogos que examinaram o animal disseram que ele não estava bem alimentado, o que sugeria que alguém o havia abandonado no aeroporto. Após alguns meses de cuidados, o jacaré foi levado para um parque de répteis, onde agora vive de forma segura e saudável. E assim terminamos nossa lista das descobertas mais inacreditáveis feitas pela segurança dos aeroportos. A segurança dos aeroportos já viu de tudo: cobras escondidas em HDs, tartarugas dentro de caixas falsas, lagartos contrabandeados na bagagem e até barras de ouro esquecidas no banheiro do avião. Se há uma coisa que aprendemos com essas histórias, é que algumas pessoas realmente não medem esforços para tentar burlar a fiscalização. Felizmente, a tecnologia e a atenção dos agentes de segurança continuam impedindo que essas tentativas tenham sucesso. Agora, queremos saber de você. Qual dessas histórias foi a mais absurda na sua opinião? Deixe seu comentário. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!